ler Atos 1, versículo 1, e a gente vai ler Bíblia junto, tá bom? O texto fica aí, e a gente vai lendo junto até o final. Meu sonho de pastor é eu chegar num tempo que eu seja pregador suficiente para isso, óbvio, de vir à igreja e lendo capítulo e versículo até terminar ela, e lendo. Onde parou? Parou aqui. Domingo que vem eu continuo. E a igreja também seja madura para lidar com isso tão bem. Hoje eu vou realizar parcialmente esse sonho, mesmo eu não sendo esse grande pregador, mas talvez a igreja seja madura para conviver com isso. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia que foi levado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis. Eu vou voltar para o versículo 1 e 2. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Primeiro ponto para te localizar: ele está falando do evangelho que leva o nome dele. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas. Lucas escreve Atos dos Apóstolos e também escreve o livro que é de Jesus, mas que leva teu nome, o Evangelho de Lucas. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o Atos dos Apóstolos foi escrito ou endereçado ao mesmo indivíduo chamado Teófilo. Isso aqui não tem respaldo bíblico, é só conspiração histórica. Alguns dizem que Lucas foi formado em medicina, isso é um fato, ele é médico, no Egito, que era o polo mais indicado para a região da qual ele era, e a melhor formação daquele tempo. Alguns acreditam que ele vai estudar medicina custeado por o excelentíssimo Teófilo. Por isso essa relação de prestar contas, e por isso esse interesse também de que Teófilo saiba o que aconteceu com seu pupilo, alguém a qual ele investiu dinheiro, porque a formação médica era caríssima, de médico era caríssima, e tanto tempo e tanta expectativa sobre. Alguns vão dizer que Lucas vai, depois de formado em medicina no Egito, ele vai fazer como todo jovem médico faz, ele vai ser médico itinerante. Ele não vai estar nem num hospital, ele também não vai estar no consultório, lembrando que isso também é mais moderno, mas ele vai fazer como o médico do seu tempo. Ele vai atender pontualmente nas casas onde tem pessoas enfermas. Dentro dessas conjecturas históricas, acreditam que ele vai ser médico itinerante em Corinto. É em Corinto que o apóstolo dos gentios, inspirado pelo Espírito Santo, decide plantar uma igreja. Corinto era uma cidade difícil, na verdade uma cidade impossível. Corinto era como os gigantes do tempo de Davi. Depois que Davi mata o gigante, você vai ver na Bíblia um montão de gente matando gigante, mas até ali não tem matador de gigante, porque todo mundo olhava para gigante e dizia: é impossível. Corinto é esse lugar. É uma cidade cosmopolita, tem tudo que você possa imaginar, portuária, rica, próspera, idólatra e prostituída. Em Corinto existiam os cultos de base que era de prostituição. Então quando o cara queria uma prostituta, olha só, a prostituta era cultual, então o cara não ia na casa de prazeres, ele ia congregar. Então a base do culto deles era exatamente, botou logo um vermelho enquanto eu falava de prostituição. Estranho, né? Não sei. Deixa branco, amigo. Minha cor fica melhor, fica mais bonito. Branco da paz, para mim não cessar a guerra com vocês.
Então ninguém acreditava que era possível. Aí quando o apóstolo Paulo se converte, o cara fica louco, doido. E aí na cabeça dele vem um lugar, e Paulo tinha que ser esse cara improvável, que teve uma experiência de conversão, que está dentro do livro de Atos. E esse cara vai lá plantar a igreja de Corinto e deu bom. Não demorou muito, os frutos de Corinto aconteceram, embora essa igreja depois vai se tornar uma igreja muito problemática na ausência do apóstolo, mas era uma igreja com os dons manifestos. Mas é nesse período também que ele está ali, que ele vai tomar uma surra daquelas. E numa dessas surras daquelas, ele vai ficar ferido a quase morte, pelos açoites que tomou por pregar o evangelho. E curiosamente, esse apóstolo que orou para que um garoto que caiu da janela ressuscitasse, esse apóstolo que foi picado por cobra e a cobra que deve ter morrido porque ele ficou vivo, esse apóstolo que passou por naufrágios, esse cara que curou tanta gente, agora pela beleza do evangelho vai precisar de um médico. Quem é o médico? O danadinho do Lucas estava de bobeira. E aí alguns acreditam que enquanto o Lucas cuidava das feridas do apóstolo Paulo e sarava o corpo do Paulo, Paulo, com as palavras do evangelho, sarava a alma do Lucas. Por fim, as costas do Paulo ele estava totalmente reabilitado. Lucas era um bom médico, mas Paulo era um bom pastor. E quando terminou aquela conversa, o Lucas agora não queria mais ser médico do jeito que ele pensou que seria o resto da vida. Ele agora queria saber como faz para andar com o apóstolo Paulo. Eu imagino o que deve ter acontecido. Eu imagino o Lucas passando pomada, remédio, unguento nas costas do Paulo, e alguém enfermo, moribundo, entrando pelas portas e dizendo: ajuda. E o Lucas: calma que eu já vou te medicar. Ele dizia: não quero nada com o senhor não, é com o apóstolo. E o Paulo dizendo: em nome de Jesus seja curado. O cara ficando inteiro, indo embora, e o Lucas dizendo: ô, que é isso? Isso fica tanto na mente dele, essa conjectura minha, que ele fala: eu tenho que escrever para o meu mestre, eu tenho que escrever para o meu amigo Teófilo, eu preciso contar para ele o que está acontecendo, porque o que acontece no evangelho não faz sentido. O que eu estudei de ciência no Egito, a minha formação, contraria tudo o que esse cara faz no nome do tal do Jesus. Ele fica tão interessado sobre o tal de Jesus que ele fica pronto de conhecimento para escrever um livro sobre. O Evangelho de Lucas, que talvez para muita gente é o preferido, porque é o livro dos detalhes. Lucas vai dar detalhes que Marcos não dá, que Mateus não dá, que João não dá. Virou um homem do Evangelho. Atos dos Apóstolos já é a consequência disso aqui. Ele escreveu para o Teófilo, e alguns vão dizer que no meio do livro de Lucas, Teófilo ficou crente também. E aí escreveu para ele dizendo: manda mais coisa, porque eu quero saber o resto da história, porque não está completo. E aí ele fala: calma que eu vou escrever para você. E a gente tem que dar glória pelo bendito Teófilo, porque se Lucas não escreve para o Teófilo, a gente não tinha Atos dos Apóstolos, e a gente não tinha o Evangelho que leva o nome dele, mas que é de Jesus, o Evangelho de Lucas. Então, só para posicionar você, é para esse cara que Lucas está escrevendo e está tentando explicar para ele o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos. Também dizendo que Atos dos Apóstolos é um nome nosso. A gente diz que aqui tem Atos dos Apóstolos, mas se você ler direitinho, você vai perceber que dos apóstolos aqui, você vai ver feitos de Barnabé, você vai ver feitos do Paulo, e alguém vai dizer: Barnabé está nos 12? Não, mas é apóstolo. Você vai ver um monte de coisa acontecendo com eles no fruir do ministério apostólico, mas de verdade não é Atos dos Apóstolos. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que tem Atos, tem apóstolos, mas quem está atuando aqui, chuta, é o Espírito Santo. Os antigos diziam que esse livro não era Atos dos Apóstolos. Os antigos chamavam esse livro de Atos do Espírito Santo. Eu não sei como a epígrafe virou Atos dos Apóstolos, mas eu tenho certeza, como marca de discípulo de Jesus que não gosta de nome, discípulo de Jesus é anônimo, discípulo de Jesus não quer aparecer. Eu tenho certeza que se perguntasse para eles: é Atos dos Apóstolos? Ele fala: tá maluco? Se não fosse o Espírito, não tinha aleijado levantando. Se não fosse o Espírito, a sombra do Pedro não curava. Se não fosse o Espírito, a Dorcas não ressuscitava. Se não fosse o Espírito, à meia-noite as cadeias não iam se quebrar e o carcereiro se converteria. Não se trata de Atos dos Apóstolos. Se trata do Espírito que vive, que habita em nós, que foi o selo da nossa promessa e que está vivo, atuando no corpo da igreja. Alguém consegue dizer glória ao Espírito Santo? Alguém consegue dizer glória ao Espírito Santo?
Alguém consegue dizer glórias a Jesus por enviar o Espírito Santo? Oh, great. Então ele falou, o primeiro livro que eu mandei para você foi só para relatar o que Jesus começou. Eu gosto da ideia. Lucas já entendeu o Evangelho. Ele falou assim, não, você leu o Evangelho de Lucas? É só o começo do que Jesus fez. Eu fico imaginando Teófilo sem fôlego, porque eu sou um escritor desse tipo, que leu o Evangelho de Lucas e no final dele estava sem fôlego, imaginando dizendo, isso aqui é tudo, e aí depois chega Atos após dizendo, não, isso aí é só o que ele começou a fazer. Tem mais. Eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. Se você acredita em profecia, pode levantar uma, mas se tu acreditar muito em profecia, levanta as duas para mim, por favor. Deixa eu te falar uma coisa para você. Atos só tem 28 capítulos, mas assim como Lucas termina o livro dele e avisa para o Teófilo, dizendo, cara, o que eu escrevi para você é só o que Jesus começou a fazer e realizar, e logo depois ele escreve o livro de Atos. Eu tenho certeza, escuta isso aqui, se você tentar ler o capítulo 29 de Atos, você não acha de primeira. E não acha por quê? Porque o capítulo 29 de Atos, ele é a igreja que continua vivendo e acontecendo depois disso. Então deixa eu falar uma coisa, o que Deus está nos mostrando em Atos do Espírito essa noite, o que Deus está nos mostrando em Atos do Espírito sexta, sábado, hoje, e continuará nos mostrando, é só Deus dizendo assim, até o 28 Lucas escreveu, o 29 vai você 20, vocês vão continuar relatando os atos do Espírito de Deus. Fala para umas duas pessoas perto de você, eu e você continua esse livro. Fala para umas duas pessoas perto de você, eu e você continuaremos contando e vendo os feitos do Espírito Santo de Deus. Se você crê da glória, faz alguma coisa aí. Então ele diz, olha, versículo 2. Eu relatei o que ele começou a fazer, a realizar até o dia que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Quando chega o versículo 3, aí ele começa a escrever de novo, explicando o que aconteceu no final do ministério de Jesus. Está comigo? Versículo 3. Depois do seu martírio, e é bacana ver martírio, ele está dizendo, Jesus não morreu de bobeira, Jesus não morreu de golpe político, Jesus foi assassinado, mas essa morte de Jesus, ele é um mártir, ele é um herói, ele é o meu campeão. Ele é o sacrifício que é ultrajante aos olhares dos homens, mas eu reconheço que se ele não morre, eu não tinha um herói, mas o meu herói foi morto e ressuscitou. Alguém consegue dar glória ao herói aí? Não, levanta a mão e diga, glória ao meu herói. Aí ele diz, depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Ô Timóteo, ô Teófilo, morreu mesmo. E aí? Ressuscitou. Mas ele não só ressuscitou no domingo. Depois disso, ele ficou 40 dias se encontrando ininterruptamente com seus discípulos. E ele continua dizendo assim, ó, aparecendo-lhe por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino. Quer dizer, ele não só está vivo e ressuscitou. Depois de ressuscitado, ele pega 40 dias e por 40 dias ele encontra esses discípulos para explicar a eles o quê? Reino de Deus. Fala alto, reino de Deus. Aos discípulos de Jesus que nasceram de novo em Jesus, deixa eu te falar uma coisa, que tragédia de vida é essa, onde você não faz ideia o que é o reino de Deus. A gente deveria dedicar um pouco do nosso tempo lendo a Bíblia para entender o que é o reino de Deus. Eu particularmente gosto da oração modelo do Pai Nosso, porque ali você encontra pelo menos 14 características do que é o reino de Deus. Se você decorou a oração do Pai Nosso, com certeza você está debaixo de 14 revelações do que é o reino de Deus. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele não ensina eles a orar de uma forma poderosa, ele ensina eles a entender o que é o reino de Deus para que eles vivam uma vida poderosa. Por isso que a oração começa com Pai Nosso, para mostrar para a gente que o reino de Deus não é um reino de Senhor e Rei e Todo-Poderoso. O reino de Deus é um reino de paternidade.
Por isso que ele começa dizendo, quando você for orar, não ora amantíssimo Deus, eterno Pai, nada contra quem faça, mas quem é íntimo, começa, Abba, papai, eis aqui o teu tesouro, papai, pai, um reino de paternidade. Ele continua dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, um reino de santidade. Eu fico imaginando essa galera que faz barulho na igreja, que faz os outros pular e arrepiar, com uma vida tão derrubada, podre, quebrada, dizendo eu vou para o céu. Vai não, porque a base do reino de Deus é santidade. O reino de Deus é um reino onde os anjos cantam que são santo, 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 santo. Ele é santo e o nome dele é santo, e é um reino de santidade, e ninguém muda isso. Alguém consegue dizer glória a Deus ao meu Deus que é santo? E ele vai continuar, um reino de perdão, um reino de arrependimento, um reino de concordância, um reino de livramento, um reino de poder, um reino de glória. Está lá. Você lê a oração do Pai Nosso e você vai ver que na oração do Pai Nosso tem a revelação do que é o reino de Deus. Mas me parece que eles precisavam saber mais coisas sobre o reino de Deus. Então, pelos últimos 40 dias, Jesus vai dedicar esses 40 dias pós-ressuscitado, para explicar para eles o que é o reino de Deus. Para quê? Para que depois de entendido o reino de Deus, eles nunca mais se percam com o reino de ninguém. Você precisa entender que depois que eles entenderam o reino de Deus, morrer por Jesus não foi mais problema. Sabe por quê? Porque quando eles olhavam para qualquer reino da terra, eles entenderam a visão da estátua que Nabucodonosor sonhou. Alguém já leu alguma vez a visão que Nabucodonosor sonhou? Ele sonhou com uma estátua muito bonita. Ela era composta por vários elementos. Uma parte do corpo era de ouro, outra parte era de bronze, outra parte era de ferro, outra parte era de prata. Mas o final da história é que o pé era de barro. E aquela visão, aquele sonho que Nabucodonosor tem, que Daniel interpreta, é que no sonho do Nabucodonosor, de repente uma pedra cai do céu. E ela acerta a estátua na cabeça, e a estátua vai se quebrando toda até chegar no pé de barro. Quando Jesus ensina o reino de Deus, ele simplesmente explica para eles essa visão no mínimo. Ele diz para eles, aquela estátua que Nabucodonosor viu, são os grandes reinos que essa terra já viu. Uma parte de ouro, uma parte de prata, uma parte de bronze, mas no final da história, o pé de barro. Vai passar reino, vai entrar reino, vai vir reino e vai sair reino. Mas a grande verdade é que nenhum deles vai ficar de pé, porque quando a pedra que cair de cima vier, quando a pedra que vem do céu vier sobre os reinos dessa terra, reino nenhum ficará, porque essa pedra que vem é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. A pedra que vem, eu não sei se alguém vai conseguir dar glória, mas eu vou te mostrar onde está essa pedra. Essa pedra está numa conversa entre Jesus e seus discípulos, quando eles perguntam, e vocês, o que dizeis que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, naquele momento, na visão do Espírito Santo, ele vai dizer para Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus vai dar a revelação da pedra. Ele vai dizer, então eu digo uma coisa para você, você é Petros, um fragmento de pedra, mas sobre a rocha, que é Cristo, a pedra, edificarei a minha igreja. Sabe o que Jesus está dizendo? Se Daniel está interpretando uma pedra que caiu, derrubou os reinos e agora está no chão, agora Jesus está dizendo para ele assim, relaxa, o reino de Deus ser estabelecido na terra, a pedra do fundamento já está aqui, e sobre essa pedra que é fundamento, eu vou edificar a minha igreja. Você quer dar glória a Deus mesmo? Jesus é a pedra que os reinos não podem derrubar. Aí escuta, é por isso que quando Jesus entra no templo, ele olha para o templo, e o templo era uma obra linda. A gente fala do templo de Salomão, mas os romanos tentaram repetir aquela glória o tempo todo, e aquele templo várias vezes foi ao chão, levanta, chão, e naquela época de Jesus havia pelo menos umas 4 décadas que eles botavam dinheiro para tentar resgatar a glória do templo, e era para eles o melhor templo de todos os últimos tempos que eles tinham tido. Aí Jesus entra, olha para dentro do templo, que era a glória do judeu, e diz, eis, está aqui, alguém que é maior do que o templo. Ah, irmão, com todo respeito, que Deus nos dê muitas igrejas, que Deus nos dê templos lindos para que a gente sente e congregue nele, mas que a gente nunca esqueça que nessa igreja tem alguém que é maior que o templo. Ah, o fundamento, a rocha, ou a pedra fundamental tem nome, e o nome é Jesus, é o nome. Glórias a Jesus, é Ele, o nosso fundamento, Jesus, o nosso fundamento. Vocês precisam conhecer o reino de Deus.
O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é eterno. Não se perca com qualquer reino desse mundo, com qualquer tesouro desse mundo. Por quê? Porque tudo que está nesse mundo sofre com a temporalidade, a ferrugem, a traça. Mas tudo que está no céu, ladrão não rouba, ferrugem não come, traça não pega. Ele está dizendo, quando vocês entenderem o meu reino, vocês vão entender que essa vida, por mais longa que ela seja, vai durar 80, 90, 100. Mas a minha eternidade, é de eternidade e eternidade. Vocês vão viver para sempre. Então, quando alguém dizia, vou te matar, ele dizia, se me matar agora, mais rápido eu entro no reino de Deus. Pode matar a hora que você quiser, porque eu sei de um reino que não tem fim. Da onde você tirou isso? Eu tirei do Cristo que ressuscitou. Aí alguém disse, mas que como assim ressuscitou? Ele não só ressuscitou, porque Lázaro ressuscitou. Porque o filho da viúva de Naim ressuscitou. Só que esse Jesus que ressuscitou em outro contexto. Alguém diz, qual o contexto? Ele é a primícia dos que dormem. Quando ele ressuscita para dizer, depois de mim, só morre se quiser. Porque eu ressuscitei, estou vivo e continuarei vivo eternamente. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que quando a trombeta tocar e Jesus vier sobre as nuvens, eu não sei se eu estou pregando para alguém que acredita em arrebatamento essa noite, mas sobre o reino de Deus. Quando o reino de Deus se estabelecer em definitivo, vai ser assim, com voz de arcanjo, com alarido, com trovão. Quando a trombeta tocar, ele vai dizer o nome, a trombeta vai tocar chamando pelo nome. Vai dizer, Maxwell, vai dizer, sou eu. Esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Eu não vou precisar malhar, eu não vou precisar fazer plástica. Esse corpo aqui, cheio de pecado, gordo, vai ficar bonitão, porque o que é incorruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O meu peso não vai me atrapalhar. Ele vai tocar a trombeta e eu vou encontrar com ele. Eu não sei se mais alguém acredita nisso. Quando nas nuvens eu encontrar com ele. Ele vai olhar para mim e vai dizer, é isso aí que eu sou. Eu sou a primícia da sua ressurreição. A Bíblia diz que aqueles que morreram primeiro, ressuscitarão também primeiro. Eu fico imaginando o dia do arrebatamento. Meu pai morreu crente. Então eu fico imaginando, eu não sei onde foi parar os cabelos do meu pai, eu não sei onde foi parar a cinza do meu pai. Está tudo na terra. Mas quando Deus falar Sebastião Pereira de Andrade, a terra vai dar o jeito dela e vai devolver até o último fio de cabelo. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou primeiro para o meu pai não morrer nunca mais. Quando tocar, a trombeta tocar, a terra, pastor, alguém morreu e nunca acharam o corpo. Relaxa, se morreu salvo, quando a trombeta tocar, o nome for chamado, o mar, a terra, onde tiver, vai ter que devolver. Sabe por quê? Porque a primícia dos que morrem ressuscitou e é Jesus. E ele ressuscitou para que aqueles que viessem depois dele não morressem, mas vivessem eternamente. Avisa para esse irmão aí, se eu morrer, fica tranquilo, porque eu vou ressuscitar. Avisa para ele, se eu morrer, relaxa, eu vou ressuscitar, porque aqui é só o começo, há uma eternidade me esperando. Eles precisavam conhecer o reino de Deus, para que quando alguém aparecesse dizendo, eu tenho uma proposta de trabalho para vocês, eles não largassem a pregação do evangelho por um dinheiro que vai perecer. Eles precisavam conhecer o reino de Deus, para que quando aparecesse alguma oportunidade de viagem, no tempo que era oportuno, para que ele fosse capacitado em quem Deus é, ele conseguisse ficar naquilo que Deus é e não vazasse a visão. Então ele está dizendo, esse é o reino, conheça meu reino, não se perca no meu reino, esse é meu reino. 40 dias. Depois de 40 dias, melhor, ainda nos 40 dias, versículo 4, Jesus vai relembrar uma coisa para eles que ele tinha dito no início. Mas ele vai relembrar, ele vai dizer para eles, certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele, de mim o quê? De mim ouviste. Sai de Jerusalém não, eu vou embora,
fica em Jerusalém, até que o Espírito do meu Pai seja derramado sobre vocês. E ele salienta dizendo assim: vocês não estão ouvindo isso de um profeta que morreu. Vocês estão ouvindo do verbo. Vocês estão ouvindo de mim. O que ele está dizendo para eles é simples. Ele está dizendo: vai acontecer. Com você? Ou sem você. Mas ele está dizendo: eu quero que seja com você. Então fica. Aqui a gente começa a entender algumas coisas sobre a promessa de Deus e sobre o derramamento do Espírito. Essa promessa é feita para quase a igreja toda. E quando isso vai acontecer de fato, só tem 120 almas. É muito pouca gente perto da quantidade de gente que ouviu. Uma grande quantidade está ouvindo. E eles estão ouvindo de Deus o seguinte: o próprio Deus: fica aqui. Fica aqui. Não sai daqui. Quando eu li isso essa semana com o pessoal lá, me deu uma paz. Porque tem gente que ouve do próprio Jesus e não obedece. Entendi isso ali? Sarou meu coração. Falei: caramba, estou feliz. Quem ouviu do Maxwell e se lixou para mim e foi fazer o que queria, está tranquilo. Porque o cara está ouvindo do próprio Jesus: fica aqui porque a promessa vai cumprir para quem fica. E o cara foi fazer outra coisa com a vida dele? Se o próprio Jesus dizendo: quem está falando sou eu que falei que ia morrer e ressuscitar, e morri e ressuscitei. Eu que estou falando com você depois de ressuscitado com o corpo glorificado. Eu que você vai ver subir aos céus e desaparecer. Quem está falando com você sou eu que atravessei a porta para vir falar com você e com o Tomé. Você está ouvindo isso? Estou. Fica aqui. Você acredita que quem ouviu da boca de Jesus fica aqui? Não ficou? Fala para esse irmão perto de você: tem gente que é ruim, né? Não, fala para o outro irmão do outro lado também. Fala: tem gente que é estragado, né? E depois ainda vai dizer: me deixaram para trás. Depois vai dizer: me abandonaram. Depois vai dizer: poxa, o povo é ruim. Não, tem gente que é ruim. Tem gente que vai ouvir do próprio Jesus e vai fazer o que Jesus não mandou fazer. Que alívio. Que libertação. Meu Deus, obrigado. Estou feliz daqui. Aí ele continua. Versículo 5. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, cara, tem gente que não consegue esperar poucos dias. Caramba, meu irmão, tem gente que é muito ruim. Você entende isso aqui? Poucos dias, cara. Fica aqui. Poucos dias. Poucos dias agora em março. Agora, semana que vem. Fica aqui, cara. Porque em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Está ali, ó. Fala para alguém que está perto de você: você acredita que teve gente que não esperou? Eu queria saber como foi o dia do Espírito Santo derramado sobre geral. E o cara que não foi para o culto, cara. Cara, eu queria ouvir o testemunho desse cara dizendo: não me esperaram. Não tinha ônibus no dia. Quem me dá carona não me deu. Choveu, pastor. Meu patrão me chamou em cima da hora. Pagou extra. Ih, pastor, está pagando o dobro hoje. Eu queria saber o que a pessoa ia dizer. Tipo assim: foi, passou, já era. Eu quero dizer: e o quê? Sabe o que eu aprendo com o Espírito Santo aqui? Ele não perde viagem porque você não quer sair alinhar. Tinha dia e tinha hora. Eu vou ler isso com você. Tinha dia e tinha hora. O que estava em jogo aqui não é quando eu vou fazer, é se você vai estar lá quando eu fizer. Você quer saber uma verdade sobre Deus para a próxima estação que essa igreja vai viver? E você pode duvidar de mim como profeta ou não? Ela vai viver. Ela vai viver comigo como pastor ou não? Ela vai viver com você sendo membro dela ou não? Ela vai viver com você ficando aqui ou não? Ela vai viver. Já tem dia, já tem hora. Alguém diz quando? Não sei, mas que tem dia e tem hora. E quem falou não mente, não mente. E vai acontecer. O que eu não quero de verdade é ouvir depois do culto dizendo: você soube o que aconteceu? E eu dizer: não estava lá. Já foi. Cara, porquanto João de fato batizou com água. Vocês já foram mergulhados na água? Mas em poucos dias vocês vão ser mergulhados com o Espírito Santo. Mas lembra, fica aqui. Fica naquilo que você ouviu da minha boca. Irmão, com todo respeito, vamos jogar limpo.
Está faltando palavra de Deus para o teu coração? Não, joga limpo, seja honesto comigo aqui. O problema é falta de vergonha na cara para viver o que Deus falou com você, ou Deus calado? Nesse ápice de derramamento do Espírito, está faltando Deus falando para alguém aqui? Joga limpo, pega as promessas que você carrega e me diz, você não está vivendo porque Deus falhou, ou você não está vivendo porque você foi mau caráter com o que Deus te disse? Não, vamos ser honestos aqui. Tem só a gente, não tem mais ninguém, só a gente aqui. Vamos ser honestos. O que Deus falou para você era uma brincadeira. O que Deus falou com você não era verão, Deus manipulando o teu sentimento, ou era verdade do Espírito, mas você nunca alinhou teu caráter para a verdade de quem falou contigo. Aí alguém vai dizer, louco é Deus confiando em mim. Não, louco é você que não confia nele. Não, louco é Deus investir em alguém tão quebrado como eu. Louco é você ser quebrado como eu e não se juntar a um Deus inteiro como o nosso. Louco é Deus de botar uma coisa tão grande em alguém tão pequeno. Louco é você de ser tão pequeno e não aceitar um Deus grande que coloca coisa grande em você. Cara, o que você de mim ouviste, faça. Você fazer o que você ouviu de mim não, do pastor não. Só faz o que você ouviu da boca de Deus. Irmão, com todo respeito, me incomoda. Me incomoda. Eu vou falar uma verdade sobre a Vinde aqui. Só tá, gente. Um dia um cara contou um sonho para mim, que foi assim, ó. Pastor, eu tive um sonho estranhão. A igreja era uma padaria e uma grande fábrica de padaria. Parecia uma Prusvita. Eu falei, que legal. Igreja, pão. Ó, gordo. Só que do lado de fora dessa igreja, isso longe dessas últimas enchentes, mas longe disso, tinha muita água que não dava o bairro inteiro. Eu dizia, que loucura, irmão. E aí? E aí que quando as águas iam baixando, as casas todas tinham uma cruz, e você saía servindo pão casa por casa. E eu dizia, Senhor, por que essa casa tem uma cruz? Porque é dessa igreja. E era muita casa com a marca da cruz. Se você vive um pouco de Vinde, você vai entender que isso é uma verdade da Vinde. Ou não é? Todo dia Deus vai marcando uma casa com a cruz dele. É isso, não é? E vai ser assim, de casa em casa, de casa em casa. Come pão, bota a cruz. Come pão, receba a cruz. Coma pão, cruz, cruz, pão. Glória a Deus. Quem viu é um profeta, não é não? Pergunta para mim, pastor, onde ele está? Pergunta para mim, pastor, onde ele está? Pergunta para mim, pastor, onde ele está? Batendo cabeça por aí. O problema não é ver visão, é ter caráter para sustentar ela. Todas as vezes, eu falo dos emocionados, não é porque eles não sejam de Deus. Quando a gente abriu a igreja aqui, você vai lembrar, tinha um casal, no início da igreja, um casal. A esposa do casal, o menino canta pra caramba. A esposa do casal era a que mais tinha sonhos proféticos com o futuro da Vinde. E ela dizia, eu vejo uma multidão. A igreja não vai ser ali, vai ser maior. Pastor, essa noite eu sonhei que pastores de tudo que é canto vinham ouvir o Senhor. Cara, eu vivo isso hoje toda semana. Eu tenho 3, 4 pastores me pedindo mentoria. Eu não sei o que fazer da vida. Eu estou orando sobre isso. Pastor, pastoral. É um monte de gente, um monte de igreja vindo aqui no pastoral. Isso acontece toda hora. Você acredita que há 8 anos atrás, 7 anos e alguns meses, Deus mostrou isso para Elisângela? Você acredita? Que a Eli via isso toda semana. Você quer saber quantos meses a Eli ficou aqui? 2 meses. Você vai dizer para mim que ela não viu? Só que o caráter de fé dela não sustentou o que ela viu. Tem gente que está ouvindo a boca do próprio Jesus e não vai ter caráter em fé para bancar o que está ouvindo de Deus e ficar no lugar onde a promessa do Pai vai se cumprir. Segura na mão desse irmão e fala assim, para de ser emocionado. Não, mas segura firme mesmo, é Deus falando. Fala, para de ser emocionado. Nessa estação, a gente não precisa de palavra nova. Nessa estação, a gente precisa de gente com caráter, de fé, para sustentar o que ouviu do próprio Espírito. O Espírito está falando.
E eu vou falar uma palavra sobre esse tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pô, pastor, esperar em Deus é muito difícil. Difícil andar sem Ele. Esperar em Deus é muito difícil. Difícil é desobedecer e quebrar princípio que vai te levar para longe daquilo que Ele falou para você no teu ouvido. Você entende que tem gente que abre o ouvido para ouvir a promessa, mas fecha ele para continuar o caminho? Você acredita que tem gente que tem o ouvido aberto para receber a promessa, mas fecha ele para ser admoestado? Você acredita que tem gente que tem o ouvido aberto para dizer, vou fazer por você, mas não tem coragem de deixar o ouvido aberto para dizer, mas assim não, desse jeito não, nessa postura não, nessa imaturidade não? Você acredita que tem gente que tem o ouvido de Deus aberto para dizer, olha o que o teu pai diz para você, receberás, mas não tem ouvido aberto para ouvir dele, receberás no meu tempo, mas não com esse caráter? Você acha que eu estou inventando um versículo? Por que Jesus está mandando esses caras ficar em Jerusalém? Você quer ouvir por que eles têm que ficar em Jerusalém? Porque eles não têm Deus dentro deles. Deus dentro deles eles não têm. Pastor, mas são apóstolos. É, ué. Pastor, mas já expulsaram muito demônio. É, ué. Pastor, mas são escolhidos. É. Pastor, mas receberam promessa. É verdade. Jesus está 40 dias depois de ressuscitado com esses caras. Mas Deus dentro ainda não. E está dizendo, você tem que ficar lá onde eu estou mandando você ficar, até que eu vou para dentro de você. Porque quando eu entrar para dentro de você, você não vive mais para você, você vive para mim. Você não vai para onde você quer ir, você vai para onde eu quiser ir. Você não fala o que você quiser falar, você fala o que eu falar, mas quando eu entrar dentro de você. Irmão, se você leu Atos 2, eu li essa semana com um grupo aí de oração. Tem marcas ali do avivamento acontecendo o tempo todo. Uma delas é uma língua repartida como de fogo. E está a língua mesmo ali, de fogo, a língua. Que repousa, e não dá para repousar na língua, repousa na cabeça. A minha geração fica orando para Deus tacar fogo no pé. E tem gente que diz, não, quando fulano marcha, corta laço. Se tu quiser acreditar nisso, continue lá. Mas eu fico imaginando esse corta-laço enquanto você marcha, porque o fogo está no pé. E quando eu olho o padrão bíblico de avivamento, é fogo na cabeça. Quer ouvir verdade? Antes de Deus tacar fogo na sua mão para curar alguém, no teu pé para você correr e marchar, Deus vai botar fogo na tua cabeça para mudar teu caráter e fazer você ser alguma coisa nele. Você consegue botar a mão na cabeça e dizer, bota fogo aqui, Jesus? O que a gente precisa para mudar o mundo é de gente incendiada na cabeça. Não adianta ter uma língua de fogo para fazer os outros dar glória se a tua cabeça não tem fogo. Só alguém com cabeça de fogo para ser guiado pelo Espírito, não pelo diabo. Só alguém com cabeça incendiada para não virar ninho de Satanás quando ele quer botar as intrigas dele na alma. Só alguém com a cabeça incendiada para o diabo saber que não pode tocar porque é habitação de Deus e quem está em Deus o maligno não toca. Quando o Espírito veio, ele veio mudando, incendiando a cabeça. E quando ele incendiou a cabeça, quem olhou para Pedro disse, esse cara não é mais o mesmo. Mas não é mesmo, porque ele agora carrega uma cabeça incendiada e um coração e um corpo que carrega a habitação do Espírito Santo. Avisa para esse irmão e diz, no dia que Deus te incendiar a cabeça, você vai ter o mesmo CPF, vai morar no mesmo endereço, mas o capeta vai ver o fogo que você carrega a 10 quilômetros de distância. Vai. Versículo 6. Eu tenho 30 segundos para terminar essa palavra. Versículo 6. Então os que se haviam reunido, no tempo que me deram. Certo? Então os que haviam se reunido lhe consultaram. Senhor,
Será que o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Eles estavam aprendendo sobre o reino. Aí olha a resposta de Jesus para eles sobre o reino dos céus e sobre o que eles deveriam saber sobre os mistérios de Deus. Versículo 7. Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu vou continuar lendo. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Diga, Jesus subiu. Enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem encobriu da vista deles. Diga, Jesus subiu. E o povo continuou olhando eles desaparecer. Fala, Jesus sumiu. E o povo continua querendo ver ele. Versículo 10. E aconteceu que eles, estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco. Eu acredito que é anjo, amém? Versículo 11, que lhes comunicaram: homens galileus. Olha a pergunta: por que estáis contemplando as alturas? Fala alto. Por que está tentando olhar os céus? Olha o restante da conversa. Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Senhor, quando restaurarás o reino? Desde quando isso te cabe? Senhor, quando que a gente vai reinar? Quando que as promessas de reino virão sobre nós? Ele diz: quem disse que isso cabe a vocês? O que cabe a gente? O que cabe a gente está no versículo 8. Sobre o que o Pai vai fazer já está determinado e vai acontecer no tempo determinado e ponto final, e isso não te cabe. Mas versículo 8, o que nos cabe? Receber o Espírito. Não nos cabe, e eu vou falar uma conversa para alguns aqui. O cara vai lá e estuda escatologia e fica mais maluco do que o doido. Estuda escatologia e fica lá estudando os assuntos futuros e debate assunto futuro e fica perguntando sobre assunto futuro e fica um especialista em assunto futuro que ele não faz ideia. E quando você vai conversar, você não acha que está conversando com o homem do evangelho. Você pensa, estou conversando com um maluco. E diz, mas essas coisas a gente precisa saber. Os caras ficam olhando para o céu. Tem uma ciência que estuda o céu, astrologia. Tem os crentes astrólogos. O cara fica olhando para o céu e fica imaginando como será o futuro. Já me perguntaram, vai ser antes ou depois do arrebatamento? Eu não sei, só sei que para os dois eu estou pronto. E a besta? Não sei também quem é. Pode ser o Lula, vai ver. Ou a gente que votou e perdeu. Vai saber quem é a besta. Mas você para pensar, enquanto eu estou discutindo com você como vai ser o arrebatamento, eu podia estar falando, Jesus morreu por você e é poderoso para salvar a tua alma. Você entende que é o tipo de lugar que não vale a pena parar para olhar? E o anjo está dizendo assim, por que você está olhando para o céu? Vai tocar a tua vida. Faz conta comigo. O cara parou a vida dizendo, Jesus está voltando. Você conhece alguém assim? Não trabalha porque Jesus está voltando. Não estuda porque Jesus está voltando. É um vagabundo profissional porque Jesus está voltando. Tudo de ruim que tem na vida dele tem a ver com a verdade escatológica. Jesus voltará. Você precisa voltar no dia que Jesus foi assunto aos céus e ouviu o que os anjos disseram para eles. Está olhando para o céu para quê? Irmão, do jeito que ele subiu por conta própria, ele vai voltar por conta própria. Você não decide. Você decidiu a hora que ele foi? Não. Também você não decide a hora que ele volta. Mas enquanto ele não volta, você tem uma mensagem para pregar. Enquanto ele não volta, você tem um evangelho para ensinar. Enquanto ele não volta, você tem gente para receber o poder de Deus pelas suas mãos e pela palavra que sai da tua boca. Então vai viver a tua vida. E Jesus, pastor, ele volta quando ele quiser. Fala para esse irmão, para de olhar para o céu e vai tocar a tua vida. Me ocupo quando o reino vai ser restaurado? Não, sobre você.
Não, se preocupe em receber o Espírito de Deus. Você quer ouvir uma verdade sobre Atos 2 que eu acho poderosa? É que aquela geração foi a geração que recebeu Deus pela primeira vez, habitando 100%. Em todo o Antigo Testamento, as manifestações do Espírito Santo são manifestações. O Espírito Santo vinha e empoderava alguém. Quando Sansão precisava de força, o Espírito Santo ia lá, se apoderava dele. Elias orava, o Espírito Santo se apoderava dele. Era um uso. Sabe quando você pega uma ferramenta e usa ela? Empoderamento. Você pegou a ferramenta, usou e depois larga ela lá e toca a tua vida. Ninguém anda com uma ferramenta de trabalho na mão. Fora do trabalho, você não anda. Você pega ela, usa e acabou. Sim ou não? E o Isaías vai explicar isso, porque os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Mas quando Cristo morre e ressuscita, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Alto a baixo é legal, porque se fosse de baixo para cima, era os homens se religando a Deus. Mas de alto a cima, é Deus se religando ao homem. E aí, religião vem de religar, e toda religião tenta religar. Mas quem religou mesmo não foi a religião. Quem religou foi o sangue de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho. E pelo esse novo e vivo caminho, o véu se rasgou de alto a baixo. E agora Jesus estava dizendo: sacerdócio real. Sacerdócio real. Venham, meus sacerdotes. Entrem no Santo dos Santos. Venham. 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 O acesso está aberto. Agora escuta. Agora, o Espírito não se empodera da gente. Agora, o Espírito é derramado sobre toda a carne naquela geração de Atos 2. E pela primeira vez, aquela geração viu o Espírito derramado. E agora o Espírito habitando, Deus habitando no homem e o selando para o dia da promessa. Mas nós se cumpre a outra geração, onde o Espírito já foi derramado. Eu agora não fico esperando no tabernáculo o dia de Pentecoste. Eu agora, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. E segundo o Evangelho do João, diz que a todos quanto creram foram feitos. E segundo o mesmo Evangelho, diz que o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E uma vez crendo para a salvação em Jesus como meu Salvador, esse Espírito derramado no dia de Pentecostes agora vem e me sela para o dia da promessa, me enche do seu Espírito e habita em mim até o arrebatamento da igreja. Fala para alguém perto de você: Deus não vai derramar seu Espírito. Deus já derramou. Fala para ele: você não precisa esperar o Espírito ser derramado. Ele está disponível para você agora. Não se ofenda comigo, por isso que me incomoda muito. Deus me livre, está num culto onde o Espírito é manifesto e eu não percebo. Deus me livre de viver numa geração onde o Espírito é derramado sem medida. E eu viver oco, vazio da habitação dele. Mas eu vou te falar uma coisa e termino aqui sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi nos dado como penhor. Penhor te lembra de penhora. Por que Jesus vai aos céus e agora envia o Espírito Santo para que ele fique conosco? Segundo o texto de João, Jesus prometeu dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, mas vou enviar outro que é igual a mim. Ele não é semelhante, ele é igual. Então, tudo que Jesus é, o Espírito Santo é. Porque é a mesma coisa. Mas ele diz: eu estou indo, mas estou mandando meu Espírito. E quando ele chega no céu, à direita do Pai, ele fala: Espírito, eu envio você para habitar na minha igreja. E habita por quê? E aí faz conta, a coisa mais preciosa do céu, o poder ativo de Deus, o Espírito Santo, agora sai de lá e vem habitar na gente como garantia da palavra que o Filho do Pai empenhou. Qual palavra? Eu vou embora, mas eu volto. Eu vou embora, mas eu volto. Eu vou embora, mas eu volto.
homens todos podem dar palavras. Calma, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou penhorar. Eu vou deixar na sua mão uma coisa mais valiosa do que o que tu vai receber. Porque, com todo respeito, o céu é lindo, mas o dono do céu é muito melhor. Ele diz, como garantia que eu volto e pago o que eu estou te devendo, eu vou deixar na sua mão a minha penhora. Você conhece a ideia de casa de penhor? É quando você está precisando de dinheiro e pega uma coisa valiosa e entrega na mão da casa de penhor e marca a data para voltar e pagar. Se na data você não pegar, você perdeu uma coisa valiosa na penhora. Os bancos recebem ouro. Se o ouro vale 3 mil, eles te dão R$1.500 e falam, tal dia tu volta aqui, me devolve o dinheiro com juros e eu te devolvo o teu ouro. Se você não volta para pagar a penhora, quem te emprestou ficou dono de tudo. Tu acha de verdade que Jesus ia dar o Espírito Santo para a gente, ia deixar ele aqui e não ia voltar para pegar ele de volta? Então ele pega a penhora, coloca em você e diz, o que o Espírito Santo que habita em você é o selo do Pai. Sabe por que eu não fico preocupado sobre arrebatamento? Porque quando eu vejo que o Espírito Santo habita em mim, eu falo, não dá para acontecer arrebatamento sem ele. E se ele habita em mim, estou dentro. Eu ficaria preocupado se ele não tivesse em mim. Está aqui. Ih, eu estou dentro. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. Do Senhor, eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus coloque a mão no seu coração, por favor. Deixa eu orar por você. Eu li até o versículo 11. Depois eu leio o resto. Coloca a mão no seu coração e deixa eu orar por você. Feche os olhos. Uma geração esperou o Espírito ser derramado. Mas você não precisa disso. Se você chegou aqui hoje afastado do Evangelho, se chegou aqui hoje desigrejado, com uma outra religião que não te liga ao céu, e você entendeu o que Deus falou, você ouviu do próprio Deus, e essa não é a vida que você quer para você. Pode ser também que você toma ceia na igreja, é batizado, mas você procurou o penhor, que é o Espírito Santo, e descobriu. Ele não está aqui não, pastor. Eu preciso que eu seja a habitação dele. Então valeu a pena a gente se reunir essa noite, porque ele não vai ser derramado, ele já foi.